Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, vamos que vamos. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas vermos o seguinte objeto de conhecimento: revisão e avaliação. E aqui, pega seu lápis, sua caneta, seu caderno e anota com atenção as principais ideias dessa revisão de hoje. Revisão é oportunidade, e oportunidade de reolhar tudo aquilo que construímos ao longo desse caminho. Então, meu caro aluno, nós vamos tomar nota de alguns pontos que tivemos a oportunidade de aprofundar ao longo dessas aulas e espero que você possa tomar nota daquilo que mais importante que você pode colocar tanto para a sua vida quanto também para as eventuais avaliações que você tenha em relação a esses assuntos. Então, vamos começar relembrando a dimensão da comunicação. Para pensar que além da comunicação verbal, a religião também pode usar símbolos, imagens, né? Por exemplo, as cruzes, mandalas, esculturas sagradas são exemplos de como a comunicação visual desempenha um papel importante nas tradições religiosas, né? E aí, esses símbolos, lembra que esses símbolos eles sempre vão ajudar a transmitir mensagens espirituais. E também são uma maneira de transmitir de maneira não verbal mensagens, né? Conectar os fiéis com os elementos emocionais dessa questão da fé, né? Então, é só relembrar esse dado. Um outro dado que é muito importante nós relembrarmos, passando para a próxima cartela, é a importância dos textos sagrados na comunicação religiosa. Para pensar que a Bíblia, o Corão, os Vedas, esses textos sempre foram usados como escritos para transmitir determinados ensinamentos religiosos. Para pensar que esses textos também, para a comunidade que tem fé, é olhado como inspirado e referência de fé. Inspirado divinamente e é uma referência de fé. Na era digital, muitos desses textos já estão online. Tanto é que muitas pessoas já têm uma certa facilidade de ter acesso a esses escritos sagrados e podem ter a oportunidade de estudar, de refletir sobre suas religiões a partir do mundo online. Um outro ponto que foi muito interessante ao longo das nossas aulas foi a maneira como as redes sociais mudaram a forma como as religiões se comunicam, né? Hoje, líderes e fiéis utilizam plataformas como Facebook, Instagram, YouTube. Isso permite eles compartilharem suas crenças e práticas espirituais. Esse novo meio ele permite que mensagens de fé cheguem de maneira instantânea para milhares de pessoas ao redor do mundo. E aqui é interessante que, ao contrário de outros períodos da história, nós vamos ter um espaço virtual onde também é possível interagir, aprender e vivenciar a espiritualidade sem sair de casa, né? Então, é uma espécie de uma cyber espiritualidade, né? Que vamos ver se formando nesse novo contexto de século XXI, ok? E aí, consequentemente, nós vamos ver que as práticas religiosas vão se virtualizar. Elas vão acontecer de maneira virtual. Missas, cultos, orações, agora podem ser acompanhados pela internet. Nós poderíamos dizer que há uma democratização desse acesso, nesse momento. E aí, nós temos que pensar na dimensão que essa virtualização ela permite que pessoas que por uma razão ou outra não podem ir para espaços religiosos, participem de suas tradições e se mantenham conectadas à sua fé, ainda que à distância, né? É interessante quando nós pensamos em virtualização da religião, é que, por um lado, existe uma preocupação humana para que essa pessoa tenha conexão com a sua comunidade de fé. Por outro lado, nós também temos a dimensão da acessibilidade.
que esse ambiente virtual vai promover. E fora isso, nós podemos pensar também a dimensão da interatividade, mas uma interatividade, uma interação mais massiva. Para pensar quantas pessoas ao redor do mundo usam esses meios de comunicação online, ok? E aqui nós queremos relembrar alguns pontos sobre a relação entre religião, redes sociais e a individualização da fé. Com o uso crescente das redes sociais, vemos uma progressiva individualização das formas de crer. As redes permitem que cada fiel acesse conteúdos espirituais de forma personalizada, escolhendo quando e como participar. E aqui é interessante que nós devemos entender que também essa é uma época que nós vamos ver muita flexibilidade naquilo que pode ser os dados de fé, a adesão de fé, mas também traz desafios como manter a coesão comunitária, pois muitos fiéis optam por interações mais individuais do que coletivas, ok? E aí a gente pensa que as práticas religiosas estão se transformando nos cultos online, nos grupos de oração, estão se transformando através dos aplicativos, através de transmissões ao vivo. Isso aí tudo são maneiras como a tecnologia está mudando a maneira como qual a pessoa se relaciona com a religião. Além dessa maneira, dessa individualização da religião, nós temos que pensar no lugar onde a religião se realiza. Por exemplo, a geografia da religião, que estuda como a religião e o espaço se relacionam, aponta que as instituições religiosas estão se adaptando ao mundo onde os não lugares, como aeroportos e shoppings, se tornam também comuns. Então, é uma coisa interessante. Para pensar aqui, meu caro aluno, só como um adendo, né? A virtualização das relações religiosas a partir desse cyberespaço, desse espaço digital, também faz com que as instituições religiosas repensem suas ações, que comumente ficavam centralizadas na igreja, no templo, né, em um lugar físico, e agora nós vamos ver diversas instituições religiosas tendo presenças em lugares não convencionais. Alguns sociólogos vão chamar esses lugares não convencionais como não lugares. Aeroportos, shoppings, centros de compras, mas também devemos acrescentar o ambiente virtual, ok? A gente discutiu ao longo das nossas aulas, mas vamos pensar outras coisas que vimos nas nossas aulas, né? A dimensão da IA, que surge uma nova interação entre tecnologia e religião. A inteligência artificial ela pode ser usada para responder algumas perguntas sobre doutrinas religiosas, gerenciar aplicativos espirituais, e até, inclusive, gerar sermões. No entanto, o uso das IAs levantam alguns questionamentos éticos. Será que uma máquina pode realmente entender o sagrado? Aqui nós vamos ver alguns exemplos de uso da IA, né? O Shiner, que é o robô monge budista, né, lá na China. O robô alemão Bless You Too, que distribuía bênçãos usando peças de caixas eletrônicas, né? Temos também o Pepe, né, que é um robô padre japonês que realizava ritos funerários. O mais recente chatbot de IA, voltado a buscadores espirituais, que é o AskCat, que é um tipo de IA que é utilizado nas igrejas episcopais lá nos Estados Unidos. Isso aí são alguns exemplos de uso de IA em tarefas e também em atividades pastorais das igrejas. Aí nós podemos também pensar como é que as religiões estão se relacionando com os aplicativos. Por exemplo, o budismo e o hinduísmo já adotaram aplicativos de meditação, né? Esses aplicativos oferecem meditações guiadas sobre o Dharma, né? Tornando a prática acessível a qualquer hora e lugar. Então, no fundo, nós podemos entender que cada vez mais está se solidificando uma espiritualidade digital por meio desses aplicativos, né? E aí nós podemos pensar como é que isso facilita o contato com a fé de maneira prática e personalizada. Por outro lado,
também temos que lembrar da relação entre a religião e o consumo dos conteúdos digitais. Para pensar no tanto de informações religiosas, vídeos, podcasts, e-books espirituais que estão disponíveis, né? Mas nós temos que pensar um problema. Esse acesso ilimitado também pode ser problemático, porque nós temos uma quantidade bem excessiva, uma grande quantidade de informações religiosas que nós poderíamos dizer que é diferente da qualidade que essas informações chegam às pessoas que têm fé. Ok? Então, nós questionamos isso. Em detrimento dessa grande quantidade de informações religiosas, será que isso, de certa forma, nós não caímos na problemática de ter uma má qualidade, esse grande volume de informações religiosas na internet? E isso levanta esses questionamentos, até que ponto que essas informações são confiáveis e respeitáveis. Ok? Acompanhando essa lógica de informações respeitáveis, que tenham qualidade, nós temos que pensar também até que ponto que, às vezes, esse tipo de informação não pode ser usado para denegrir, para manchar, para violentar ou criar preconceitos entre determinadas comunidades ou matrizes religiosas. Isso é algo que, no ponto de vista ético, deve nos fazer ficar um pouco mais atentos, tá bom? E aí nós pensamos na proteção dos dados pessoais que estão, na verdade, assim, expostos, né? Com o uso crescente dos aplicativos e plataformas digitais, surge a preocupação sobre a privacidade e proteção dos dados pessoais. Informações sensíveis sobre os fiéis podem ser coletadas e utilizadas sem o devido consentimento. E aqui nós podemos pensar no LGPD, que é o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei brasileira, recente, que inclusive trabalha essa dimensão da confidencialidade desses dados. E aqui nós podemos perguntar até que ponto que essas plataformas, esses sites, esses serviços online que as igrejas oferecem, que as comunidades de fé oferecem, asseguram de fato a proteção e a privacidade dos dados dos seus fiéis. Um outro ponto que nós vimos ao longo dessa unidade foi a dimensão da relação do futuro das relações nesse cyberespaço, nesse mundo digital. O futuro das religiões está conectado com a evolução das tecnologias digitais. À medida que novas inovações, como a IA, ou até mesmo a realidade aumentada se desenvolve, elas podem criar novas formas de vivenciar a fé. No entanto, e aqui é um problema que a gente tem que pensar aqui, né? Como é que na verdade, as religiões vão equilibrar o uso dessas tecnologias, mas também a preservação das suas tradições e valores? Porque está em jogo também a essência de fé que elas carregam, né? Em meio a essas grandes inovações tecnológicas. Isso é um questionamento, né? Um outro ponto muito importante é perceber também a relação entre religião e o consumo dos conteúdos digitais. Para pensar esse monte de conteúdo que nós temos à mercê, né? E aqui a gente já falou um pouco sobre a questão do respeito, né, a essas relações, ok? E mais do que nunca, a gente quer agora entender como é que essa comunicação acontece de maneira mais geral no termo da religião, né? Por exemplo, nós temos aí que a religião ela comunica sua fé a partir de sua doutrina, seus dogmas e suas mensagens. Mas, em geral, essa comunicação ela acontece como? Através dos cultos e liturgias,
através das mensagens do líder religioso dos pregadores, através também dos livros e escrituras sagradas e também através da oralidade. Um outro ponto interessante é que, junto com todo esse conjunto, nós temos que pensar quais são os veículos de comunicação que estão ligados aos grupos religiosos. E aqui, ao longo dessa aula, nós falamos desses instrumentos, como os sites, né? Os apps, que são os aplicativos, as IAs, que estão agora começando a ter mais evidência, as redes sociais. Mas quando nós pensamos também em comunicação, nós temos que pensar nos meios de comunicação tradicionais, como jornais, TV, rádio, né? Que são, na verdade, meios tradicionais de transmissão da comunicação dessa determinada comunidade religiosa. Vamos relembrar também que a comunicação religiosa ela vai acontecer através de algumas dimensões bem interessantes, né? Primeiro, através das narrativas, a dimensão da oralidade, dos mitos, a narrativa que vai sempre enfatizar a dimensão dos símbolos que fazem parte do processo de comunicação religiosa. E para participar e compreender esse processo é necessário ser iniciado na religião e dela receber alguma instrução. Essa dimensão de recebimento de instrução daquela determinada religião é o que vai garantir com que essa pessoa possa melhor compreender os conteúdos de fé dessa comunidade religiosa, melhor entender as doutrinas e os dogmas que essa comunidade religiosa tem e, ao mesmo tempo, fazer uma experiência tanto individual quanto comunitária de fé, ok? Mas nós temos que pensar também que essa comunicação religiosa teve seu histórico junto com a história das religiões. Nos primórdios, a oralidade e as representações visuais foram o primeiro passo de comunicação desse ser humano a respeito da sua dimensão espiritual. Para pensar que na época das cavernas, o ser humano, o homem primitivo das cavernas, ele pintava figuras nas paredes das cavernas, pensando simplesmente duas perguntas básicas. Da onde eu vim? Mas, principalmente, ele representava nas figuras das paredes das cavernas uma cena super preponderante que sempre fez com que ele ficasse num drama muito complicado. Para onde nós vamos? A questão da finitude. Eram muitas cenas sobre caças, sobre a vida, mas também muitas cenas a respeito da morte. Então, desde o início, o ser humano se questionou essas duas perguntas básicas. Mas, voltando para a cartela anterior, por gentileza, nós vamos ver o seguinte, que com a invenção da escrita, os papiros, pergaminhos e livros sagrados, essa comunicação vai ser mais massiva e no primeiro momento. Mas na modernidade, nós vamos ver o quê? Que as rádios e as televisões com programas religiosos vão ter um certo protagonismo, juntamente também com as redes sociais e a comunicação digital. Okay? Se nós fôssemos fazer uma linha do tempo, nós poderíamos dizer que essa comunicação religiosa ela vai acontecer no primeiro momento, lá no período das cavernas, sempre retratando a dimensão da origem do ser humano, mas também da dimensão da finitude dele. Depois nós vamos ver o quê? Na Idade Média, a dimensão principalmente quando foi inventado a imprensa, né? O Gutenberg, que você vai ter, na verdade, a criação da impressão dos livros. Isso, de certa forma, você já vai começar
a fazer com que a religião seja mais acessível. E, atualmente, nos últimos 100 anos, principalmente 150 anos, que é o período mais moderno, nós vamos ver o advento dos veículos mais massivos, como TV, a rádio. Como nós temos acesso à rádio pelo interior afora, né? Que vão cada vez mais fazer com que a mensagem religiosa se torne mais massiva. E, ultimamente, nós vamos ver também as redes sociais, que vão, na verdade, tornar a religião mais massiva, mas também vão customizar o conteúdo religioso, ok? E aqui nós temos que pensar também um outro perigo que vem com toda essa dimensão da comunicação digital e também da mensagem religiosa, o perigo das fake news. Esse é um tema ultimamente muito comentado, nem mesmo as religiões estão poupadas. O termo em inglês, fake news, significa falsa notícia, ou seja, trata-se de uma mentira veiculada por meio de redes sociais. E aqui nós temos que pensar nesse grande prejuízo que a fake news pode causar, né? As fake news podem causar problemas grandes para as pessoas, para os grupos sociais e até mesmo para as religiões. Elas podem destruir carreiras, reputações, podem dividir comunidades e provocar situações irreversíveis. O ideal é que sempre se verifique certas notícias antes de repassá-las para os seus contatos. Então, esse drama que eu coloquei há pouco, que ao mesmo tempo que nós temos uma grande massificação desses conteúdos religiosos, nós nos deparamos hoje com o perigo das fake news. E, infelizmente, já tivemos muitas cenas de intolerância em relação a grupos religiosos, principalmente os grupos religiosos de matriz africana e também de matriz indígena, que são minorias desse Brasil que, na verdade, são maiorias, mas que, infelizmente, por conta de desinformação, por conta de ataques ideológicos, eles são constantemente vítimas das fake news que estão aí nas redes sociais. Então, por isso, uma coisa que é muito importante para você, estudante, para você, meu caro professor, toda vez que você receber alguma notícia que tem um certo impacto, que de certa forma você fica impressionado, a primeira coisa que você tem que fazer, em primeiro lugar, é não repassar essa notícia. Em segundo lugar, checar de onde que vem essa notícia, checar as fontes. Será que a fonte e que essa notícia de fato é confiável? Somente depois de checar as fontes, verificar a veracidade dessa notícia, é que de fato você pode repassar. Mas, em geral, as notícias e conteúdos que são sensacionalistas, em geral, são notícias e conteúdos que não são verídicos. Então, muito cuidado, que isso, infelizmente, pode, inclusive, contaminar e trazer um grande prejuízo também para as comunidades religiosas e para os grupos sociais que estão aí na sua comunidade, ok? Bem, chegamos até aqui, fizemos uma grande revisão rápida de muitos conteúdos que, por sinal, foram bastante ricos ao longo dessa unidade e queremos te convidar para que você possa fazer seus apontamentos, suas anotações pessoais e, por que não, aprofundar esse conteúdo de tal maneira que nós possamos encaminhar nossa vida, nosso coração. E aqui eu quero te deixar uma última cartela sobre uma última ideia, né? Se a ideia de religião remete, olha só, se a ideia de religião remete à união, à solidariedade, à paz, à verdade, os meios de comunicação religiosos devem transmitir esses valores. Por isso, muito cuidado com as fake news, ok? Então fica como uma mensagem de encerramento, mas também uma mensagem que nós possamos tornar prático algo que nós aprendemos ao longo de nossas aulas.